Considerado uma das cidades mais belas, esse é o 25º maior destino de turistas do mundo, a 6ª cidade mais visitada da Europa. Chegamos, Budapeste. Já estamos aqui no aeroporto de Sarajevo. O aeroporto é bem pequenininho, mas é muito organizado, muito bonitinho. Daqui a gente vai para Budapeste, na Hungria. A viagem dura cerca de 1 hora, mais ou menos. E a gente vai numa companhia aérea húngara chamada Wizz. Nunca viajamos por essa companhia, então depois eu conto para vocês como é que é. Acabamos de chegar a Budapeste, um voo muito tranquilo, tão tranquilo que o piloto foi aplaudido na hora da chegada, né? Com certeza, a companhia aérea excelente. E agora que a gente chegou, nós vamos fazer um supermercado. E na chegada nós passamos num lugar que eu já vi que tinha 1 litro de cerveja por €1,50, na conversão, lógico. Então hoje é mercado, lavar roupa, que a gente precisa lavar roupa, verdade, e cerveja por €1,50. Nos primórdios, essa região era um assentamento celta, e eu tô falando de anos e anos antes de Cristo. Mais tarde, o assentamento foi tomado pelos romanos. Os húngaros mesmos só chegaram por aqui lá por volta do século IX. Em 1541, as cidades de Buda e Peste caíram sob domínio otomano, sendo recuperadas só em 1686 pelos Habsburgos. Entre o governo revolucionário, a monarquia e um governo autônomo, em 1867, Buda e Peste foram fundidas, formando assim a cidade de Budapeste, capital da Hungria. Bem aqui atrás de mim, ó, o rio Danúbio. Na margem direita, o lado Buda, na margem esquerda, o lado Peste. Essa aqui que a gente está atravessando agora é a Ponte das Correntes, a mais antiga da cidade e também a mais bonita. Bem aqui na saída da ponte fica a Colina de Buda, que dá para o castelo, que é para onde a gente vai agora. Você pode subir no funicular, que custa 1.200 florins só a subida, ou a subida e a descida por 1.800, ou pode ir de escada encarando aí alguns degrauzinhos. Como nós não vamos gastar din-din aqui, cada eurinho é muito precioso, vamos encarar a escada. Subindo um pedacinho da colina, antes mesmo de chegar às escadas, olha o que a gente achou. Um elevador. E é de graça. O Castelo de Buda também é conhecido como Palácio Real, já que aqui era a residência oficial dos reis da Hungria. Passear por aqui é gratuito e apreciar essa vista também. Aqui no complexo do castelo também ficam a Galeria Nacional Húngara e o Museu de História de Budapeste. As entradas são pagas, mas mesmo que você não vá acessar os museus, separe um bom tempo do seu dia para ficar por aqui. Afinal de contas, não tem como não contemplar por horas esse lugar fantástico. A gente ainda não conseguiu sair daqui. Além do castelo ser lindíssimo, os jardins também são muito bonitos e bem cuidados, e todo o entorno do castelo é ornamentado com esculturas fantásticas. É muito legal. Construída entre os séculos 13 e 15, essa é a igreja mais famosa aqui de Budapeste. Ela fica bem no centro do distrito do castelo. Esse monumento, que fica bem ao lado da igreja, é conhecido como Bastião dos Pescadores. Ele levou 2 décadas para ser construído e suas 7 torres homenageiam as 7 tribos fundadoras da Hungria. Aqui do mirante onde a gente está, de acesso gratuito, a gente consegue ter uma vista privilegiada de todo o lado Peste.
vai descendo aqui da colina de Buda pelas escadas que ficam bem ao lado do Bastião dos Pescadores. Agora a gente vai para um parque, estender nossa toalha e fazer um piquenique. Veio caminhando pela beira do Danúbio quando de repente a gente deu de cara com algumas escadinhas. Como a gente é muito enxerido, começamos a subir por elas. Depois de muitos degraus, muitas rampas e uns 20 minutos morro acima, a gente chegou nesse lugar aqui chamado Citadela. Daqui de cima, Budapeste. Descemos a montanha e continuamos pelas margens do Danúbio até chegar nessa pequena igreja. Diferente de toda a grandiosidade, dos dourados das igrejas que nós vimos até agora, essa aqui tem um charme muito especial. Ela foi toda escavada nas entranhas da colina. As pontes aqui são uma atração à parte. Essa aqui fica bem na frente da Igreja da Pedra, é a Ponte da Liberdade, construída em 1899. É através dela que a gente começa a tomar o rumo de casa, que fica lá no lado peste da cidade. Esse monumento aqui tem um valor todo especial para mim, porque foi o meu pai que indicou que eu viesse até aqui. Esses aqui atrás são os Meninos da Rua Paulo, personagens do livro húngaro mais famoso ao redor do mundo, um conto que o meu pai leu em sua infância. O sol já tá caindo, o dia tá acabando, a gente tá indo agora pro hostel, já passamos, ó, no supermercado porque a gente vai descansar. Hoje nós andamos 17 quilômetros. Nós andamos muito, muita subida. As pernas estão cansadas. Bora descansar. A gente está chegando ao museu aqui que conta todos os terrores e crimes de guerra que foram cometidos pelo regime comunista aqui na Hungria. É muito interessante a gente ter essas diferentes percepções de determinado regime, porque, por exemplo, na Bulgária, eles têm completa aversão ao comunismo. Já na Bósnia, eles são saudosos do regime comunista, porque foram implementações do regime de forma diferenciada. Já que na Bulgária foi uma ditadura e na Bósnia foi um governo federativo. Aqui, especificamente na Hungria, eles têm verdadeiro pavor do tempo do regime comunista. Tanto que eles criaram um cemitério para todas as estátuas e referências ao comunismo. Esse cemitério pode ser visitado, é pago. E aqui agora a gente chegou no Museu do Terror Comunista. Vou mostrar um pouco para vocês. Bem aqui em frente ao museu, esse monumento mostra a Cortina de Ferro, uma demarcação simbólica que dividiu a Europa entre o lado socialista e o lado capitalista. A entrada aqui custa 10 euros e não é permitido fazer imagens. Caminhando até o fim da avenida, a gente chega na maior praça da cidade, a Praça dos Heróis. Aqui bem no centro, esse monumento de 36 metros de altura. Lá no alto, o Anjo Gabriel. E no entorno, essas 7 estátuas representam os 7 chefes das tribos que deram origem à cidade. Por toda a praça aqui existem muitos monumentos, estátuas e homenagens a grandes figuras e heróis húngaros. E aqui ficam ainda 2 museus, o de Belas Artes e o Palácio das Artes. A alguns passos da Praça dos Heróis fica o Parque da Cidade. E a gente aqui já estendeu nossa canga, já estamos sentadinhos aqui. Eu vou mostrar o Hernani que tá aqui, ó. E vamos aproveitar o restante da tarde nesse lugar maravilhoso.
nosso último dia em Budapeste começa no principal cartão postal da cidade. Construído em 1902, na época era considerado um dos maiores parlamentos do mundo, sendo superado apenas pelo parlamento britânico. A visita aqui é guiada e os ingressos devem ser comprados com antecedência, porque esgotam muito rápido. Femininos, masculinos, infantis. Esses sapatos de ferro fundido e enferrujados que ficam aqui presos bem à margem do Danúbio têm uma função muito importante: manter viva a memória das atrocidades que aconteceram exatamente aqui. Durante o inverno de 1944 e 1945, o Partido da Cruz Flechada, um movimento húngaro antissemita e fascista muito semelhante ao nazismo, enfileirava pessoas aqui e as fuzilava. Onde hoje é um dos pontos mais belos de Budapeste, caíam corpos. E os sapatos estão aqui porque durante a Segunda Guerra muitas fábricas foram fechadas, então o sapato era um artigo de luxo. Os integrantes do partido, antes de matar as pessoas, exigiam que elas retirassem os seus sapatos para que eles fossem vendidos. É muito comum encontrar por aqui, dentro dos sapatos, velas, flores. Esses sapatos têm todos os tipos, para mostrar que não importava quem você era. Se fosse judeu, já era motivo para ser eliminado. A maior igreja de Budapeste tem o seu nome em homenagem ao primeiro rei, que foi o fundador do Estado húngaro e depois de sua morte virou santo. A entrada aqui é paga. Muita gente pergunta como a gente consegue viajar tanto com baixo orçamento. Eu vou mostrar pra vocês. A Hernani tá aqui atrás, ó, com o nosso sanduíche. A gente normalmente na hora do almoço come um sanduíche que a gente já traz pronto de casa. E aí na hora da janta é que a gente come comida mesmo, e que nós preparamos. Vou mostrar pra vocês a vista do nosso almoço. Essa é a segunda maior sinagoga do mundo, sendo superada apenas pela Sinagoga de Jerusalém. Aqui no entorno do templo, durante a Segunda Guerra, os nazistas construíram um gueto judeu, que depois acabou se transformando num campo de concentração. Daqui, muitos judeus foram enviados diretamente para os campos de extermínio. Dos sobreviventes, cerca de 2.000 morreram de fome e frio. Seus corpos estão enterrados no cemitério, bem aqui dentro da sinagoga. O Rio Danúbio é o segundo mais longo da Europa. Ele nasce na Alemanha, corta o continente de oeste a leste e deságua no Mar Negro, na Romênia. Aqui em Budapeste são 9 pontes que atravessam o rio e a gente está em uma delas. Com essa vista maravilhosa, a gente se despede dessa cidade fantástica. Daqui a gente embarca para Viena, na Áustria. Bora?